Olá, eu sou o professor Flávio Moita e neste vídeo eu vou mostrar para você como calcular o grau de alavancagem financeira. Você vai acompanhar o cálculo do grau de alavancagem financeira e também nós vamos avaliar esse impacto do grau de alavancagem financeira no lucro sobre o capital próprio. Este vídeo faz parte de uma série de estudos de casos que a gente está resolvendo aqui no canal sobre alavancagem. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho, assim você vai ser notificado das nossas próximas postagens. E antes da gente ler aqui o problema, deixe seu like, assim você nos ajuda a divulgar esse vídeo para mais gente. Vamos ler aqui o enunciado do problema. Uma empresa possui capital total de 1.400.000, sendo 600 mil de capital próprio e 800 mil de capital de terceiros. O custo desse capital de terceiros é de 30% ao ano. Então a gente tem essa informação aqui inicial da estrutura de capital da empresa. 1.400.000, sendo 600 mil próprio, 800 mil de terceiros, e que esses 800 mil de terceiros custa 30% ao ano. O lucro operacional, que a gente chama também de LAGI, atual da empresa é de 400 mil. Então, por ano, ela ganha aí 400 mil, né? De lucro operacional. O que é o lucro operacional? São as receitas menos os custos fixos, menos os custos variáveis. Aí ele dá mais essa informação aqui, ó. A empresa trabalha no regime simplificado de impostos federais. Portanto, desconsidere o imposto de renda nos cálculos abaixo. Isso porque no imposto simplificado você não tem um imposto sobre o resultado, e sim sobre o faturamento. Então a gente pode desconsiderar esse imposto de renda sobre o lucro, tá certo? Aí o problema pede o quê? O lucro líquido atual. Então, a partir do LAGI, a gente vai encontrar o lucro líquido, o percentual de lucro sobre o capital próprio. Então, a gente vai calcular o lucro líquido e quanto ele está ganhando sobre o capital próprio. O capital próprio são 600 mil, né? Letra C, supondo um aumento de 20% no LAGI, no lucro operacional, qual seria o novo lucro líquido e o novo percentual sobre o lucro do capital próprio, né? E letra D, tomando como referência 400 mil de LAGI, qual o grau de alavancagem financeira? Então, esses elementos A, B e C vão dar suporte para a gente entender e calcular o grau de alavancagem financeira. Letra E, caso a empresa altere a sua estrutura de capital para 400 mil de capital próprio e 1 milhão de capital de terceiros, ou seja, você aumentasse a participação de capital de terceiros e diminuísse o capital próprio, o que aconteceria então com esses elementos aqui A, B, C e D? Então, uma outra avaliação. Eu vou resolver aqui mesmo nesse texto, tá certo? Vamos começar então aqui com o lucro líquido atual. O lucro líquido atual, ele vem da diminuição do LAGI, do lucro operacional, dos juros, né? Dos juros sobre esse capital de terceiros, já que a gente não tem imposto de renda. Então, a gente pode dizer que o lucro líquido é igual ao LAGI menos os juros, já que a gente não vai ter imposto de renda. A gente já tem aqui o nosso LAGI, nosso lucro operacional, que é de quanto? É de 400 mil. Então, a gente vai ter lucro líquido igual a 400 mil menos os juros. Quanto é que é os juros aqui nesse caso? Ora, o capital de terceiros é 800 mil, eu tenho 30% ao ano de juros, então vai ser 800 mil vezes 30%. Tá? Então, nosso lucro líquido vai ser isso. 30% de 800 mil vai dar quanto? Vai dar 240 mil. Dessa forma, a gente vai ter um lucro líquido de 400 mil menos 240 mil, que vai ser quanto? 160 mil reais. Tá? Então, nosso lucro líquido para esse LAGI aqui de 400 mil, pagando juros de 30% ao ano sobre o capital de terceiros, vai ser de 160 mil. E aqui a gente responde o que? A nossa letra A. Primeira resposta aqui do estudo de caso. Letra B. Percentual de lucro sobre o capital próprio. Vou resolver aqui também. Esse percentual de lucro sobre capital próprio vai ser o valor do lucro, que foi 160 mil, dividido pelo valor do capital próprio, que é 600 mil. Se eu multiplicar esse resultado por 100, eu vou ter esse resultado em percentual. Eu vou resolver aqui na calculadora do próprio Windows. 160 mil dividido por 600 mil dá 0,2666 vezes 100, 26,66%. Então, o percentual de lucro do capital próprio sobre o lucro do capital próprio é 26,66%, significando que você está ganhando 26,66% sobre o que você investiu.
E essa é a resposta então da nossa letra B. Eu vou marcar aqui com um marcador de texto, 26,66%. Letra C, vamos resolver aqui a letra C. Supondo um aumento de 20% no Lagi, qual seria o novo lucro líquido e o novo percentual sobre o capital próprio? Ou seja, se a gente aumentasse 20% no Lagi, no lucro operacional, quanto seria o novo Lagi inicialmente? Porque a gente tem que primeiro calcular o novo lucro operacional para depois calcular o novo lucro líquido e o novo percentual sobre o capital próprio, né? Então, um aumento de 20% do Lagi. O Lagi hoje é 400 mil, mais 20% vai dar quanto? Aqui na calculadora do Windows eu vou fazer esse cálculo. Então, 400 mil mais 20%, que dá 80 mil, igual 480 mil. Então, a gente vai passar o Lagi de 400 mil para 480 mil, se eu tiver um aumento de 20% no Lagi. O novo lucro líquido, então, vai ser o quê? O novo lucro líquido vai passar a ser quanto? Vai ser Lagi, 480 mil, menos os juros, que vão continuar os mesmos, 240 mil, que é o custo aqui do capital terceiro. 480 mil menos 240 mil vai dar 240 mil, né? Então, novo lucro vai ser 240 mil. Então, nosso lucro líquido vai passar de 160 mil para 240 mil, a partir do aumento de 20% aqui no Lagi. Quanto é que vai aumentar aqui o nosso percentual sobre o lucro? Então, percentual sobre o lucro, eu vou fazer novamente o cálculo. Agora, com esse lucro líquido, né, de 240 mil, dividido pelo capital próprio. Quanto é o capital próprio? É 600 mil. Depois eu vou multiplicar por 100 para a gente encontrar em percentual. 240 mil dividido por 600 mil, 0,40 vezes 100, 40%. Então, o novo percentual sobre o lucro vai ser de 40%. Então, as respostas para a letra B são 40%, 240 mil, que é o novo lucro líquido, e o novo Lagi, ele vai aumentar em 20%, ele vai aumentar para 480 mil. Note que nós tivemos um aumento de 20% no Lagi. Agora, o aumento tanto no lucro líquido quanto no percentual sobre o capital próprio foi bem maior do que 20%, apresentando uma alavancagem financeira, um efeito de alavancagem financeira que a gente vai detalhar mais quando a gente calcular aqui o grau de alavancagem financeira na letra D. Mas antes da gente passar aqui para a letra D, eu gostaria de lhe pedir para você deixar o seu like. Assim você nos ajuda a divulgar esse vídeo para mais gente. E se você não for inscrito no canal, se inscreva para acompanhar as próximas postagens. Vamos então aqui para a nossa letra D. Tomando como referência os 400 mil reais de Lagi, que a gente tomou como referência original, qual o grau de alavancagem financeira? A fórmula do grau de alavancagem financeira é variação percentual no lucro líquido dividido por variação percentual no Lagi. Ou seja, se a gente variar o nosso Lagi em tantos por cento, no caso aqui a gente utilizou 20%, né? Quanto é que vai ser a variação no lucro líquido? Então, o grau de alavancagem financeira, a gente tem uma variação aqui de 20% para mais no Lagi, no lucro operacional. Quanto é que foi, então, a nossa variação no lucro líquido para a gente calcular exatamente esse grau de alavancagem financeira? Nosso lucro líquido, que era de quanto? Nosso lucro líquido era de 160 mil. Nosso lucro líquido era 160 mil. E passou a ser quanto? 240 mil. A partir de uma venda, um lucro operacional 20% maior. Isso daqui é quantos por cento? São quantos por cento de aumento? Quantos por cento de aumento de 160 mil para 240 mil? Como é que a gente faz esse cálculo? É muito simples, basta a gente diminuir 240 mil menos 160 mil. Nosso valor de referência é 60 mil, então 80 mil dividido por 160 mil vai dar 0,50. Se eu multiplicar por 100, a gente vai ter em percentual. Então, eu aumentei meu lucro líquido. Um aumento de 160 mil para 240 mil foi um aumento de 50%. Então, a variação no lucro líquido foi de quanto? Foi de mais 50%.
Agora vai dar para a gente calcular o nosso grau de alavancagem financeira, que a gente já tem a variação no lucro líquido. Então eu aumentei em 20% o meu lucro operacional, o meu lucro líquido aumentou em quanto? Mais 50%. Ou seja, se eu dividir 50% por 20%, a gente vai ter um grau de alavancagem financeira de quanto? 2,50. O que esse 2,5 significa, esse grau de alavancagem financeira? Significa que a cada 1% de aumento no meu lucro operacional, eu tenho um aumento de 2,5% no meu lucro líquido. Isso se dá pela presença desse custo financeiro fixo aqui da empresa, que são os juros, tá certo? Além disso, você nota que também ele potencializou o percentual de ganho sobre o capital próprio. Porque o lucro sobre o capital próprio, que era de 26%, passou a ser 40%. Né? Se a gente pegar e fazer o cálculo do percentual de aumento do lucro no capital próprio, 40 menos 26,66, dividido por... deixa eu corrigir aqui. 40 menos 26,66, dividido por 26,66, vezes 100, a gente vai encontrar o aumento, né? Aumento de 50% também aqui no lucro sobre o capital próprio, né? Então, esse aumento de 50% no lucro líquido se refletiu também um aumento de 50% no lucro sobre o capital próprio. E esse é o efeito da alavancagem, que é basicamente a presença de capitais terceiros a custos fixos, tá certo? E aí a gente vai ter aqui a nossa letra E. Nossa letra E, caso a empresa alterasse sua estrutura de capital para 400 mil de capital próprio e 1 milhão de capital de terceiro, refaça os itens A, B, C, D, A, B, C e D, né? Então, refazer esses cálculos com essa nova estrutura de capital e a gente vai fazer a análise. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para você responder e resolver essa letra E, que é basicamente refazer esses cálculos para você treinar. E no próximo vídeo que eu publicar aqui no canal, eu vou publicar exatamente a resolução dessa letra E, refazendo esses cálculos e fazendo análise, tá bom? E aí você vai poder conferir. Se você quiser, você pode inclusive postar aqui na parte de comentários. Inclusive, esse texto aqui, assim que eu resolver todo o estudo de caso, eu vou deixar um link para você fazer o download dessa solução, tá certo? No próximo vídeo. Assim que eu publicar o próximo vídeo, eu vou colocar o link aqui na descrição também desse próximo vídeo, porque pode ser que você esteja assistindo depois de eu ter publicado ele, e aqui no card logo acima, assim você vai poder conferir ele e acompanhar a resolução, a finalização desse estudo de caso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho. Assim você vai ser notificado a cada vez que a gente postar um novo vídeo. Eu também vou deixar aqui um outro vídeo para você assistir sobre esse mesmo tema. E eu vou deixar também o link para essa lista de exercícios de estudo de caso. E assim você vai poder acompanhar os anteriores e os próximos. Muito obrigado por você ter ficado até o final e até a próxima.